Boa noite a todos, boa noite, Zé. É uma alegria contar com a sua participação nesse webinar. Este é o 18º webinar da ADEL. Para mim, pessoalmente, é uma felicidade contar com a sua participação e estar nesse momento mediando esse diálogo com você. Para mim, você, junto com outros empreendedores de várias redes, da Choca, Folha de São Paulo, é uma referência, assim, foi e será sempre uma referência para o nosso trabalho. Nós somos uma organização formada por jovens, filhos de agricultores, que tivemos a oportunidade de ir para a universidade, nos formamos e nos inspiramos em pessoas, em lideranças, empreendedores como você, realmente, para desenvolver esse projeto de vida que se chama ADEL. Eu sou Wagner Gomes, sou um dos fundadores da ADEL e hoje atuo na direção, na diretoria de novos negócios na organização. Então, é um prazer, estou vendo nossa comunidade institucional chegando, sejam todos bem-vindos. Esse é um momento da gente estar compartilhando saberes e aprendizados sobre inovação, sustentabilidade no semiárido, hoje com uma referência que tem mais de 35 anos de trabalho com comunidades rurais, com inovação, com sustentabilidade, com tecnologia social, em comunidades de alta resiliência. Então, para a gente é sempre um momento de aprender e compartilhar um pouco também dos nossos saberes. Então, boa noite, Zé. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória pessoal. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer essa oportunidade que nos foi ofertada pela ADEL, né? O contato que você fez. Para nós é de extrema alegria estar com você também, porque na trajetória de ação nossa, na trajetória de trabalho, a gente tem se encontrado algumas vezes. E, e somos parceiros, né? Podemos assim afirmar que somos parceiros, tivemos momentos mais próximos e tivemos inclusive uma parceria com a Brasil Foundation, então para nós é uma alegria muito grande. Tivemos a oportunidade de fazer um intercâmbio, pessoas daqui foram para o local que vocês trabalham aí. Eu não tive a oportunidade de ir, gostaria muito de ir, mas com certeza ainda vai ter essa oportunidade. Então, para a gente é muito, para mim é uma alegria muito forte. Quero também cumprimentar a minha esposa Aurilente, que eu acho que deve estar vendo, os colegas da equipe que devem estar também participando, a Renale, que é nossa comunicadora, a Kelly e a Josilda, que é da parte administrativa, o companheiro José Rego, que é um batalhador, sempre esteve forte nessa caminhada conosco, a Fabiana, que é uma pessoa nova na equipe, está há uns 3 anos na equipe, é uma pessoa de Pernambuco. Então, a todos, meu boa noite e a satisfação de estar aqui para compartilhar um pouco a experiência, que não é minha, a experiência que é de todos nós que estamos atuando há muitos anos nessa entidade, mas também compartilhar um pouco da história de vida, né? Eu acho que é importante isso. O Wagner dizia para mim, eu acho que é importante você falar um pouco da sua história de vida. E aí, já compartilhando um pouco da minha história de vida, eu sou filho de agricultor e agricultora, nasci e me criei na zona rural. Não tive uma infância como muitas crianças têm hoje. A acessibilidade na época era muito difícil, né? Tive a tristeza de vivenciar ainda quando criança grandes secas, e aí era época que não tinha as alternativas que se tem hoje, que já se construiu com a participação efetiva das famílias. Hoje já existem muitas experiências que têm dado, mesmo no período de estiagem, outras, outras situações, outras oportunidades às famílias. Para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar no Sisal, que muita gente também conhece por Agave, com 7 anos de idade, né? Meu pai era doente e os filhos trabalhavam e juntavam um pouco do que ganhava para fazer a feira. Ficava com um pouco para comprar mantimentos, roupa, era pouca coisa. Passava muito tempo para poder comprar uma roupa. Então, meu irmão mais velho disse:
um certo dia ele me chamou e disse: você vai começar a trabalhar, era na produção, e é para você. E aí, quando ele se deu conta que eu já estava ganhando mais um pouco, ele disse: agora você vai contribuir para a feira. E aí a gente não tinha a oportunidade de brincar, de comprar brinquedos, não tinha essa acessibilidade como se tem hoje. Estudava, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, era uma jornada muito difícil. Eu experimentei, por exemplo, na seca de 70, para chegar a 71, o ano de 71 foi um ano bom, de chuva e também criador, mas para chegar à colheita do ano de 1971, a gente teve a tristeza de passar fome. E, por exemplo, eu e minha irmã, a gente saía para um pé de umbu, que é uma árvore muito resistente aqui, é um símbolo, inclusive, da região semiárida, da Caatinga, né? Sim, Ela tem um grande xilopode que consegue armazenar muita água, e o fruto é pequeno. Dizem que os estudiosos que no passado o umbuzeiro, a folha era exuberante, e ela conseguiu se adaptar, como muitas outras árvores, à região semiárida. E eu sim, saía com minha irmã, isso ficou muito marcado. Quando a gente não encontrava o umbu, o fruto, então a gente comia a folha do umbuzeiro. E a consequência é que passava depois muito tempo cuspindo verde, da cor da folha. E toda essa dificuldade que eu enfrentei, eu não tenho nenhum receio, nenhuma vergonha, assim, mais popularmente colocando, de contar, de falar, porque foi algo que me ajudou a pensar o que eu deveria fazer como cristão que vinha ao mundo não só para usufruir de boas coisas, mas também de fazer algo que pudesse ajudar as pessoas a transformar a vida, o seu habitat onde está. Então, isso me inspirou muito também para pensar hoje o que eu faço, o que eu, com outros integrantes da equipe, é inspirado naquilo que eu vivi, as dificuldades que eu vivi, né? E aí, então, sim. eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Foi no Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, que eu consegui aprender a ler à noite. Eu lembro muito bem que tinha uns cartazes grandes e tinha a imagem, por exemplo, do tijolo, e depois vinha a separação silábica, que é o que ajudava as pessoas a aprender a ler. Mas era à noite. E aí, imagine se você trabalhar o dia inteiro e à noite ter que estudar. Então, tinha noite que pegava no sono, na mesa, no birô, estudando. Mas, volto a reforçar isso, alimentou a minha inspiração de pensar um outro mundo para outras pessoas que estão vivendo hoje, né? Então, depois, eu estudei sempre em escola pública, à noite, e aí eu fiquei muito feliz e muito empolgado quando eu fiz o primeiro vestibular para a Universidade Federal da Paraíba, para engenharia florestal. Faz muito tempo isso. Não pense que eu sou tão velho assim, mas faz um certo tempo. Era na época do Peneirão, e depois do Peneirão tinha o vestibular. Eu passei no Peneirão e depois passei no vestibular. E vibrei muito. Eu estava ouvindo o resultado no rádio. E eu lembro que eu dei um pulo enorme, festejando, porque é o primeiro vestibular e eu passei. E aí, um colega, também integrante, fundador do CEPS, um certo dia me chamou, eu só cheguei a estudar uns 2 meses, porque o curso era diurno. E eu tinha que trabalhar durante o dia e só estudar à noite. E aí ele me chamou e aí para dizer, olha, é lamentável, você ficou muito empolgado, mas você não tem condições de fazer esse curso. Vamos fazer a inscrição do vestibular para você fazer na faculdade particular. E aí, com essa cooperação dele e outros, do irmão dele, outros, eles fizeram uma espécie de vaquinha para arrecadar o recurso para fazer a inscrição na faculdade particular. E depois também para pagar a mensalidade dos primeiros meses, porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso para isso, e já precisava dar entrada na matrícula e tudo isso, até que depois se inscrevesse no crédito educativo, hoje tem outro nome, mas naquela época era crédito educativo,
sim. para continuar estudando. E aí foi dessa forma que eu consegui fazer um curso de nível superior, fiz Ciências Econômicas. Não é muito o ramo que atuo aqui no CEPS, no Centro de Educação Popular e Formação Social, a organização que faço parte, mas acho que ajudou a entender algumas coisas da vida, somando a experiência de vida, e foi algo que me fortaleceu. E essa experiência dos colegas, do Israel, o José Romo, que hoje é o presidente aqui do CEPS, do Conselho Diretor, também me inspirou muito. Foram eles que fizeram a vaquinha para poder eu entrar na faculdade. E isso me inspirou a dizer, olha, eu preciso pensar nos outros, não posso pensar só em mim. Então, muitas experiências que a gente foi desenvolvendo depois foi também baseado nessa inspiração que é de que a gente veio ao mundo não só para pensar na gente, mas para pensar nos outros, talvez muito mais nos outros do que na gente. Então, é uma história um pouco triste. Às vezes, quando eu vou contar e me lembro de detalhes, isso termina me emocionando, mas é algo que eu não tenho nenhum sentimento, assim, um sentimento de vergonha de colocar, porque foi Uhum. algo que inspirou a fazer o que faço hoje com muito orgulho, que é de tentar despertar nas pessoas a capacidade que elas têm de mudar a realidade onde vivem. Muito bom, Zé. Parabéns, assim, eu já tinha ouvido você contar um pouco da sua história, assim, para mim é uma inspiração, na realidade, assim, ver a sua trajetória, ver toda a sua movimentação e o seu empenho de pensar soluções, pensar tecnologia junto com as comunidades, inclusive o fruto, eu diria até, o seu processo formativo nascer a partir de, dessa metodologia e desse engajamento da própria comunidade hoje, com certeza, mostra muito do que é o CEPES, do que é a sua vida e de todos que estão ao seu redor. Então, assim, para a gente é uma alegria sempre contar com você num espaço como esse, de compartilhar um pouco essa trajetória. Esse webinar está sendo gravado, então a gente vai contar e apresentar esse momento aqui também para todos os nossos jovens empreendedores, agricultores familiares. Essa já é a 18ª edição, então a gente já tem 19 episódios aqui no nosso canal da ADEL, todos eles gravados, então quem quiser depois curtir, comentar, fazer perguntas, é importante também para trazer mais visibilidade para essas experiências. Quando a gente pensou em trazer você para esse webinar também, nessa expectativa também de contar um pouco da trajetória, da resiliência, da resistência que o próprio CEPS tem feito na região semiárida de Teixeira, então para a gente é sempre uma felicidade. E aí, Zé, eu queria que tu contasse um pouco mais sobre o próprio CEPS, como ele surgiu, quais são as ações, como é que ele tem operado ao longo desses 35 anos, né? Assim, quase a minha idade, né? Sou bem um pouco mais jovem, mas tudo bem. Pois é uma jornada já significativa de anos de trabalho, né? E em toda essa trajetória de trabalho, teve acertos, teve também erros. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, tem a ideia, acho que a equivocada ideia de só falar dos acertos, mas os Sim. erros, se forem bem analisados, eles são muito importantes também para se pensar em inovações, outras formas de fazer para fazer melhor e dar certo, né? Então, o CEPS nasceu com essa sigla, que muitos até na rede que a gente participa, a Articulação Semiárida da Paraíba, questionava, vamos mudar o nome dessa instituição, que é muito complicado, parece CPF, mas era uma sigla que a gente criou, quando foi fundado o CEPS, surgiu com essa sigla. E, na realidade, a denominação não é a mesma que é hoje, era Centro de Educação Popular e Formação Sindical. Quando surgiu, em 1985, surgiu a partir de uma associação universitária. Eu, na época, não era universitário, eu era ainda estudante secundarista, mas já era engajado com um grupo, com o Israel, o Romo e outras pessoas que
que junto com eles fundamos o CEPS. E eles participavam da associação universitária, eles estudavam em Campina Grande, era um centro era mais desenvolvido, tem a Universidade Federal, o campo da Universidade Federal, e todo ano acontecia uma festa universitária nas cidades de origem dos alunos que estudavam fora. Então, era uma semana de muita festa, de eventos culturais, fazia apresentação de filmes, mas também faziam debates sobre a realidade. Era um grupo que estava dentro da associação universitária, chamava-se AUT, Associação Universitária de Teixeira. Fazia debates também sociopolíticos. E esse grupo debatia muito a questão do sindicalismo. Se via que o sindicalismo podia ser um caminho para o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, esse grupo começou a desenvolver, dentro da Semana Universitária, atividades mais focadas no aspecto social e para fortalecer a agricultura familiar, o sindicalismo. Com um certo tempo, esse grupo viu que o espaço da UT já não mais comportava esse debate. Era importante criar uma instituição, uma organização que pudesse dar encaminhamento a todo esse processo que havia sido iniciado. Na época, eles, estudando também em Campina Grande, teve um padre de Ji-Paraná que veio para algum trabalho de comunidades de base, de periferia de Campina Grande. Ele trouxe a informação de que era possível conseguir apoio da cooperação internacional para fortalecer iniciativas de luta daqueles que estavam querendo mudar, contribuir para a mudança na realidade do povo. Daí foi quando surgiu os primeiros projetos para se trabalhar com apoio da cooperação internacional. Eu lembro de uma organização do Canadá, Desenvolvimento e Paz, era esse nome, outra da Suíça e outra da Irlanda. A da Suíça a gente trabalhou até 2010, por aí, 2008, por aí. E da Irlanda trabalhamos com ela até 2010, porque ela saiu do Brasil em 2010, mas tinha uma perspectiva de continuar. E a Desenvolvimento do País logo foi 2 anos só. Então, esse trabalho ficou de 1985 até 89, sendo um grupo informal. Tinha ideias e tal, mas não tinha estatuto, não era juridicamente constituído. Sim. Em 89, o companheiro Israel foi embora. Estava meio desiludido, achando que não tinha muita perspectiva de avanço, e foi embora para Rondônia. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Rondônia. E ele disse para mim, olha, vê se toca isso, mas ele saiu tão desiludido que ele disse, eu não vejo muita perspectiva disso contribuir tanto, porque a gente tinha tido dificuldade de encaminhamento em relação a alguns projetos, em relação a fazer relatórios, porque o trabalho na época era voluntário. A gente não ganhava para fazer, era um trabalho que a gente fazia no final de semana. Durante a semana a gente estava trabalhando, tentando ganhar alguma coisa para sobreviver, e no final de semana fazia o trabalho da entidade. Daí eu reuni alguns colegas, e em 89 a gente achou que deveria formalizar, institucionalizar, criar a entidade do ponto de vista jurídico. E aí tentar ver se regularizava a situação com as organizações que a gente estava tendo apoio e dar prosseguimento. E aí o fizemos dessa forma e até hoje estamos de portas abertas. Mas eu queria só reforçar que de 1985 até 94, a experiência de trabalho foi muito focada na questão da formação a partir de informações, de ideias. Mas esse período foi muito importante para a gente se dar conta que tem um ditado popular que diz que saco vazio não se põe em pé. Para dizer o seguinte, para as pessoas que vivem a realidade difícil, se convencerem de que é possível mudar a realidade, só informações às vezes não funcionam. Elas precisam enxergar algo concretamente desenvolvido que mude a vida delas para que elas possam acreditar nessa trajetória, nesse caminho que está sendo refletido, está sendo abordado, discutido. Então, foi a partir
1994, após uma grande seca. Já em 1993 nasceu o Fórum Articulação Semiárida da Paraíba, e nesse fórum tinha muitas organizações que trabalhavam experiência já na linha da convivência com a realidade semiárida, principalmente as cisternas de placa. E aí foi a partir de 94 que a gente começou a introduzir iniciativas nas ações do CEPS, também do ponto de vista prático. A primeira iniciativa foi a cisterna de placa, que no início teve dificuldades do pessoal acreditar que era um caminho, mas já a partir do segundo ano, as pessoas que não tinham aceitado a ideia, que não tinham aderido à proposta da cisterna, ficaram agora quase que brigando para ter uma oportunidade de ter uma cisterna. Então, é uma trajetória que teve um processo formativo mais focado no ponto de vista teórico, teoria, informação, ideias, e depois se percebeu que era importante também ter ações práticas que fortalecesse aquilo que estava se falando, que estava se abordando no diálogo com as famílias. É um pouco essa trajetória até chegar à parte de iniciar o trabalho com tecnologias sociais de convivência com a realidade semiárida. Perfeito, Zé. Na realidade, a gente vai entrar no tema, inclusive, eu queria abordar aqui, aproveitando aqui o boa noite do Adriano, nosso diretor executivo, mandando um abraço, falando você é uma autoridade realmente dessa parte de gestão de águas, e eu queria muito entrar nessa parte de água, né? A água, nós que vivemos no semiárido, um dos grandes desafios é o acesso à água potável, o acesso realmente à água de qualidade. Então, hoje a gente tem mais de 32 milhões de pessoas sem acesso à água tratada no Brasil, e desses 20%, 20 milhões estão em áreas rurais, ou seja, em comunidades que a gente, tanto a ADEL como o próprio CEPS, atua. Então, são muitas famílias do semiárido que não têm acesso ainda à água de qualidade. Então, conhecendo bem o trabalho do CEPS, que tem muita tecnologia, muito know-how, no sentido realmente de ter uma unidade experimental de tecnologia, tem várias tecnologias sociais implantadas nas comunidades. Eu queria que você abordasse um pouco as soluções, os processos realmente. Por exemplo, a Raquel também agradeceu, foi uma das pessoas que foi no intercâmbio conhecer a experiência em Teixeira. Durante esse processo que a gente fez com o CEPS, a gente bebeu muito dos saberes, dos aprendizados, das lições, desafios do CEPS, para trazer essa solução também para as comunidades aqui do Vale do Rio Curu, tanto a parte de cisternas como a parte de fundos rotativos, são temas que a gente vai abordar ao longo desse webinar. Então, Zé, fala um pouco mais do trabalho do CEPS, das lições, dos desafios de trabalhar essa questão da água em comunidades rurais. A gente sabe o quanto que ainda é desafiador também pensar a gestão dessa água, o uso, o manejo dessas tecnologias, e da importância realmente de pensar o desenvolvimento de capacidades, o desenvolvimento do processo formativo, muito realmente do fazer junto com os agricultores e com as agricultoras, o uso dessas soluções. Não adianta nada a gente pegar um mega projeto, ir lá e implantar a solução sem realmente trabalhar o processo formativo. Concordo plenamente com você, comungo dessa visão que o processo de formação e do desenvolvimento de capacidade dessas famílias, desses agricultores e agricultoras é essencial para se pensar e construir um desenvolvimento realmente sustentável nessas comunidades. Certo, Wagner. Primeiro dizer o seguinte, que realmente a água é um recurso que cada vez mais tem que se tornar escasso, né? Não em decorrência só das secas, mas também do mau uso, né? Eu acho que a própria questão do uso da água nos grandes centros urbanos e a forma que é tratado esses esgotos, ou não tratado, tem também diminuído bastante o volume de água disponível para a produção, para o consumo das pessoas, enfim. Então, é um recurso que ele não aumenta no planeta, mas ele tem diminuído do ponto de vista de qualidade para abastecer. Então, as experiências que têm sido trabalhadas pelas organizações da sociedade civil, elas são experiências muito boas, porque elas, como você mesmo estava
comentando, elas envolvem as famílias, elas partem da necessidade das famílias e constrói, desenvolve essa experiência com as famílias. Então, isso é um diferencial muito significativo. Claro que isso termina tendo um gasto maior. É muito mais fácil trabalhar a construção do que envolver as famílias num processo de formação para se apropriar daquela tecnologia que está chegando para responder uma necessidade delas. Mas eu entendo que o caminho, do ponto de vista de apontar indicadores mais possíveis de ser sustentável, é trabalhar os processos. E aí, ao longo dos anos, a gente foi trabalhando essa experiência. A gente começou com cisterna para captação de água de chuva para consumo humano. Mas também a gente trabalhou tanque em lajes de pedra. A gente tem trabalhado sempre uma perspectiva de que a propriedade tem vários potenciais para a questão de captação de água de chuva. Então, na medida que chega um projeto com a cisterna, ela está chegando, é uma espécie de janela que se abre para um diálogo com as famílias, para, nesse diálogo, refletir sobre outras possibilidades. E, no próprio caminho da água, que as famílias já conhecem esse caminho da água na propriedade, é possível ajudar as famílias a descobrir outras potencialidades para trabalhar isso na perspectiva de uma segurança hídrica nas propriedades. Então, a cisterna, eu não vejo ela só em si como uma solução, mas como algo que estimula a família a pensar a partir do relevo da propriedade, das condições que ele próprio tem, para ampliar a cada ano esse potencial de captação de água na perspectiva de vir a atingir a segurança hídrica na propriedade. É claro que Sim. ele, de repente, pode sacar todas as possibilidades de captação de água, fazer isso, desenvolver tecnologia para isso, e, de repente, ele vai estar interferindo na propriedade vizinha. Então, pode chegar um tempo que é preciso isso fazer parte da legislação. Não é o caso ainda. Mas a perspectiva que a gente tem trabalhado da captação de água é nesse sentido. Eu acho que você teve a oportunidade de visitar a área experimental e a gente teve a ideia de trabalhar lá a captação de água no lajedo de pedra. Aí alguém pode dizer, mas toda propriedade não tem um lajedo de pedra. Claro, não tem. Então, à medida que as pessoas visitam lá a experiência que foi feita no lajedo de pedra, elas podem se inspirar para reaplicar aquela experiência na sua propriedade, na propriedade dos que visitarem, a partir das condições que existirem lá. Então, a perspectiva da cisterna, ela entra como um componente metodológico para se abordar isso e ter um diálogo na perspectiva deles irem compreendendo que é possível ter várias tecnologias de captação de água na propriedade e essas várias tecnologias atenderem às necessidades do ponto de vista de segurança hídrica daquela família, tanto para o consumo humano, para a produção, e também, nesse processo formativo, as pessoas precisam também ganhar consciência do uso sustentável, do responsável do recurso natural, que é escasso, né? Então, se não usa Sim. corretamente, isso vai trazer consequências. Agora, claro que esse é um processo que não é tão fácil, porque as famílias, os agricultores e agricultoras, eles têm muita experiência, foi sendo acumulada ao longo da história na agricultura familiar, do ponto de vista de produção. Mas eles, por muito tempo, foram excluídos desse processo participativo. Geralmente, as ações que aconteciam do ponto de vista público, das políticas públicas, eram ações para, né? Quando acontecia, eram ações para, em troca de votos, em troca de algum favor e tal, mas não era um processo que se envolvia no sentido de que eles se apropriassem daquilo que estava chegando e ganhassem aí mais capacidade na perspectiva sustentável. Então, não é uma coisa tão fácil, porque você sair de uma realidade que era muito assistencial para uma realidade de empoderamento, né? Ou seja, que as pessoas passam a se descobrir como sujeitas do processo, como pessoas capazes, não aquelas coitadinhas que eram ditas a elas, vocês não têm condições, a gente tem que trazer para vocês. Então, é um processo que gera uma certa intriga, uma certa rivalidade, ou seja, os políticos tradicionais não gostam de ver fortalecimento das comunidades, né? E também é um processo de resultados lentos. Do início que a gente começou
1985 para hoje, teve muitos momentos que eu me perguntei, muitas das vezes, para que eu segui esse caminho? Onde é que eu estou? Porque era um grande desafio. Muitas das vezes eu pensei em desistir. E só não desisti por causa dos companheiros, dos colegas de trabalho, porque a gente descobre a importância da ação coletiva nesse momento, porque a gente às vezes não está enxergando, só está vendo os desafios, aí chega outro colega de trabalho da equipe e diz, olha, mas a gente teve esse resultado. Então, isso vai alimentando o nosso ego e vai permitindo que a gente continue a luta, né? Mas é um processo rico quando a gente vê famílias dando depoimento da, da importância que teve uma cisterna na vida dela, da importância que teve outra tecnologia. Então, é muito rico isso, né? E eu avalio muito que, falando já do nosso trabalho, relacionando a missão da entidade, que é a missão muito mais de promover as pessoas para encontrar saída. Acho que por muitos anos as pessoas foi dito para os agricultores e agricultoras que eles não tinham capacidade. E as organizações da sociedade civil, tipo o CEPS, a ADEL com os jovens e tantas outras, dependendo do seu público, têm trabalhado na perspectiva de dizer, olha, é possível mudar a realidade quando as pessoas se juntam, quando elas trocam experiência, elas têm saberes, né? E esses saberes juntos potencializam mudanças na realidade onde eles vivem. Perfeito, Zé. Acho que é muito do que a gente faz e muito do que a gente também acredita. Eu até antes estava falando com você, quando eu fiz essa visita ao CEPS, faz um tempinho, a gente estava quase que ainda iniciando algumas ações na Dell. Tive o prazer de conhecer e visitar muitas comunidades, assim, foi um intercâmbio de uma semana na Paraíba. Estive com o Adriano, o Propelano, então a gente conheceu muitas pessoas, muitas histórias e também muitos projetos. E um dos projetos que me chamou bastante a atenção, que comunga muito nesse processo realmente de inovação e sustentabilidade no semiárido, foi realmente a preservação das sementes nativas, crioulas, né? Hoje já é uma tecnologia social, na época ainda não era uma tecnologia social tão reconhecida, tão difundida a nível de Brasil, né? Assim, especialmente no Nordeste. Hoje a ASA teve uma experiência muito grande de trabalhar a biodiversidade a partir dessas experiências, dessas organizações como o CEPS, que desde 94 vem também trabalhando com essa questão das sementes. Então, queria que falasse um pouco mais também do banco de semente, uma outra experiência que é fantástica, inclusive que a gente vai falar também, que são os fundos rotativos solidários. Eu acho que é uma das experiências que eu acredito muito, que traz um nível de empoderamento e um nível de autonomia para as comunidades, para tomada de decisão, para tomada diria, de gestão realmente de rotas e de percurso das próprias comunidades, dos próprios grupos, seja eles produtivos ou não. Então, assim, eu acho que a metodologia de fundos rotativos, junto com o banco de sementes, para mim, são duas tecnologias sociais assim que faz com que realmente o desenvolvimento das comunidades rurais aconteça de fato. É verdade, Wagner. Com relação ao banco de semente, de fato, a experiência de seleção de sementes, das melhores sementes, é uma experiência que os agricultores já tinham, né? Então, eles guardavam em casa e as organizações, dialogando com os agricultores, conseguiram, talvez, não sei se o termo é esse, convencê-los da importância de ter, além da reserva que eles têm em casa, ter um banco de semente, um local coletivo, que é uma outra experiência rica, porque se de repente tem uma família que tem uma semente e as demais não têm, então há uma possibilidade de recuperar aquela semente que, de certa forma, ia se extinguir ou que estava extinta em relação a várias famílias, né? Então é uma espécie de poupança de sementes que favorece a que um esteja preocupado com os outros
e essa preocupação possibilite uma reserva estratégica para caso eles percam a semente que eles guardam em casa, eles possam ter a reserva, o estoque de reserva para o ano seguinte, né? Até considerando que no semiárido tem a questão de sucessivos anos de seca ou de chuvas irregulares. Então, é também uma espécie de fundo rotativo, só que com sementes, né? Sim, Já o fundo rotativo solidário é uma experiência também muito rica, que também nasceu a partir das próprias experiências trabalhadas pela igreja, pelas congregações de irmãs, que distribuíam a cabra e as pessoas tinham o compromisso de depois repassar às crias. Então, a partir daquelas experiências que as comunidades já vivenciaram no passado, foi se tentando trabalhar outras iniciativas, foi se inovando, né? Eu sempre lembro de uma colocação sobre inovação do Eduardo, você conhece muito bem, Eduardo, que é auditor de indicadores sociais da IAF. Eduardo é sim, do Rio de Janeiro. E ele deu conceituou uma vez, numa reunião com camponeses, eu até coloquei isso no artigo que eu escrevi para a Folha, ele conceituou inovação social como sendo uma poda. E aí você faz uma poda, por exemplo, numa árvore, se a poda for tecnicamente correta, ela vai produzir bons e novos frutos. Se for incorreta, pode matar a árvore, né? Mas eu achei riquíssima a conceituação dele para favorecer didaticamente a compreensão por parte dos camponeses. Então, na medida que se tem uma semente e possibilita-se, por exemplo, que outras famílias possam ter, essa essa experiência dos bancos foi ganhando inovação, né? Foi se adequando também a experiências novas. Hoje se fala muito dos guardiões e guardiões da semente, no caso da Paraíba, chamada a semente da paixão, que é a semente crioula. Então, é uma experiência muito rica, tanto o banco de semente como o fundo rotativo. Eu acho que é uma experiência revolucionária no sentido de, como você comentava, de gerar autonomia, capacidade do próprio grupo tocar aquele apoio que recebeu inicialmente para aquela experiência, porque ela pode ir se reproduzindo, se fortalecendo, né? E o fundo rotativo solidário mexe também com recursos financeiros, né? Então, é uma experiência que trouxe uma certa provocação, vamos dizer assim, eu costumo dizer isso, para que aqueles agricultores que tinham mais a experiência de produzir o milho, o feijão e tantos outros produtos agrícolas, eles ganhassem capacidade também de gerir recursos, de, de ver o que era sim, prioridade, né? Eu até comentava antes contigo, nas experiências dos fundos rotativos solidários aqui da Serra, certa vez uma pessoa, uma liderança comunitária foi para um encontro em Minas Gerais, um encontro nacional dos fundos rotativos solidários. E a gente até ajudou ela a sistematizar a experiência da comunidade que era para apresentar lá. E ela levou a experiência, mas no momento que a gente estava sistematizando ajudando ela a sistematizar, ela não falou desse detalhe que tinha acontecido na comunidade, um detalhe muito rico. Então, o que foi que aconteceu? Certa vez o grupo estava reunido para ouvir as demandas que os participantes do grupo tinham para poder definir o recurso que tinha recebido para aplicar naquelas demandas. Uma senhora chegou com uma necessidade, com uma demanda, uma necessidade. E qual era a necessidade? Ela tinha um filho que ela gostava muito, infelizmente teve um acidente de moto e ele morreu. E ela queria pôr uma foto, aquelas fotos que colocam em túmulo. E ela não tinha o recurso. E era um sonho forte na vida dela realizar isso. E ela foi para o grupo para apresentar isso como uma necessidade. E as demais colegas, demais companheiros, aprovaram. E a liderança apresentou isso no encontro lá. Isso foi um quebra-pau de debate enorme, dizendo, mas isso não é prioridade para ser apoiado por uma experiência de economia solidária. E depois de muita discussão, chegou-se à conclusão que o que determina a prioridade é a necessidade. E isso foi referência para aprofundamento em vários outros momentos, em vários outros encontros, no pessoal se referenciava, olha, lembra da experiência da foto de túmulo?
Então, é uma experiência que garante a acessibilidade das pessoas a partir da sua necessidade, onde as pessoas têm voz e vez para defender a causa que estão querendo que seja apoiada, diferentemente do sistema bancário. Então, quando elas pagam uma diferença, até para fortalecer a experiência do fundo, elas estão pagando, estão contribuindo para uma coisa que é delas. Não é algo tipo se paga de juro e correção para um banco, que você está fortalecendo um grupo, né? Ou uma estatal pública, né? Então, é uma experiência muito rica que precisa avançar. Ou seja, as pessoas precisam ganhar cada vez mais a confiança de que é uma experiência no sentido real, revolucionária para mudanças na realidade que eles vivem, né? Porque é de acessibilidade, é de gerar capacidade de gestão, ou seja, definir prioridades, em que é que a gente vai investir. E aí tem muitas experiências aqui na Serra de Teixeira que avançaram do ponto de vista de ter um cronograma de, de prioridades, de aplicação do recurso, que faz prestação de conta mensalmente para gerar mais credibilidade. Tem muitas experiências que tiveram complicações, mas é a partir dessas complicações, desses erros, que vai se buscando, a partir de um processo de compartilhamento, de troca de experiência, que a gente chama de encontro itinerante de gestão dos fundos, e vai qualificando aquelas experiências que estão mais frágeis, né? As pessoas vão entendendo, olha, mas se tal comunidade avançou, tem toda essa riqueza de experiência, eles estão com uma devolução mensal de tantos R$ 1.000, a gente pode chegar lá também e ter possibilidade de financiar tantas e tantas outras necessidades das pessoas. Então, é uma experiência rica, mas tem na contramão aqueles que não querem que isso avance, né? Então, vão lá, principalmente no período de eleição, buzinar, olha, vocês estão sendo besta, porque isso já vem para vocês. Então, eles querem desmantelar toda a estrutura de organização das comunidades que estão avançando na perspectiva de empoderamento, né? Então, não é um trabalho tão simples. É um trabalho que tem avanço, mas também tem desafios a ser enfrentados, que são desafios constantes, diários, né? É como qualquer luta, é uma luta política, é uma luta de disputa de espaço, de compreensão, né, e de perspectiva de construção de um projeto mais sustentável. Mas eu vejo que costumo usar essa palavra, talvez muitos não gostem, é revolucionário. Sim. Mais uma vez, queria dar boa noite a todos que estão chegando. Queria agradecer aqui as perguntas, os comentários. A Evilene, a nossa diretora de comunicação, ela fez um comentário: que bom ouvir sua história, José Dias. E fez um comentário complementar que a rádio é uma importante ferramenta de comunicação com as comunidades rurais. Com certeza a rádio assim, é uma das principais ferramentas que realmente fazem chegar a informação nas nossas comunidades, tanto aqui do Ceará, com certeza na Paraíba também o rádio era e ainda é uma ferramenta e está voltando com muito mais força, né? Assim, para ter acesso às informações. Inclusive, Wagner, eu vi uma reportagem essa semana, salvo engano, em Petrolina, que a rádio está sendo usada para a questão de aulas. É porque Sim. hoje tem já avanço do ponto de vista de comunicação por meio de ferramentas de telefone, WhatsApp e tal, mas ainda tem situações que isso não tem acessibilidade, né? Então, lá eu vi a reportagem no jornal que estava sendo usado através do rádio. Uma professora lá criou essa ideia de que, com certeza, a maioria da população tem acesso, né? Então, é realmente um veículo de comunicação fundamental para comunicar, inclusive, as experiências dos agricultores e agricultoras, experimentadores e experimentadoras. Perfeito. O Flávio Luna está dando boa noite a todos, parabéns pela iniciativa e o tema. A Aurigélia, nossa diretora de programa, também está lhe parabenizando pela linda história e dizendo que a cooperação realmente transforma, e realmente
transforma não só a nossa vida, transforma a nossa organização, transforma as nossas comunidades. O Tarcísio Catarina está dizendo que o economista Celso Furtado, um grande conhecedor do semiárido, como você, José Dias. Um O elogio aí. Tarcísio deve ser de João Pessoa, né? O Eu Tarcísio acho deve que ser. deve. Eu acho que eu tive a oportunidade de conhecê-lo num simpósio de captação e manejo de água de chuva, que foi lá no campus da Universidade Federal de João Pessoa. Sim. Obrigado, Tarcísio, pela felicitação. E aos demais, a Aurigeli, é isso? Isso, é isso. E dizer assim que a cooperação, já talvez tocando no ponto de cooperação, a cooperação é fundamental. Ninguém faz nada sozinho, né? Desde a experiência de uma organização tipo a ADEL, o CEPS, e é uma experiência muito rica, mas ela é fruto da ação de muitas pessoas que põem a mão, né? De ideias que se somam, né? E também da cooperação do ponto de vista de apoios financeiros, políticos, né? Para poder essa experiência ganharem visibilidade, ganharem confiança, para as pessoas acreditarem de que é um caminho, né? Até nesse sentido é importante que haja cooperação. A cooperação, por Sim. exemplo, da Igreja Católica já foi muito mais forte, mas é um segmento muito importante, porque é um segmento que tem contato quase todos os dias com as pessoas, né? Através da religiosidade das pessoas. Então a cooperação é fundamental para que se tenha êxito naquilo que se quer fazer num processo de desenvolvimento local, das comunidades, enfim, daquilo que a gente quer construir como cristãos e cristãs que somos, ou mesmo aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Deus, mas querem fazer algo para mudar a realidade onde vive, ou a realidade de outras pessoas que necessitam de ajuda. Queria também agradecer a participação aqui da Lielma Xavier, ela é da Ação Social Diocesana de Patos, do Centro De Semear. fato, Então, conheço muito queria bem. agradecer a participação, a interação dela. E o Júnior Leite tá afirmando aqui que estão jogando milhares de litros de agrotóxicos nos rios, lagos. Realmente, esse é um grande desafio, especialmente quando se trabalha com monoculturas, com alguma atividade em grande escala em algumas áreas, somente de serra. Então, realmente, o Ceará, e acredito também a Paraíba, tem esse dilema realmente do excesso de agrotóxicos. Também na própria agricultura familiar tem muitos casos de agricultores mais tradicionais que usam muito agrotóxico. Então, a gente tem trabalhado ao longo desses 13 anos de ADEL, atividades que a gente possa realmente pensar soluções que não atingem tanto, não só o solo, como as plantas, enfim. Eu acredito que o CEPS também, ao longo desses 35 anos, tem muitas experiências e vivência nesse sentido. Quer comentar algo, Zé, sobre o Júnior Leite? Sem dúvida, o Júnior é também integrante da equipe da Ação Social Diocesana de Patos. Ele é aqui de uma comunidade do município de Teixeira, comunidade de São Francisco. O Júnior é um batalhador também, é um defensor, fez o curso de técnico em agroecologia no CERTA, e é um defensor do meio ambiente. E aí eu acho que o trabalho que a gente faz, o trabalho que o Propac faz na região de Patos, a ADEL aí na região do Ceará e tantas outras organizações, é um trabalho que eu até escrevi um texto para a Folha esses dias, e partindo da experiência das abelhas. As abelhas têm sem ninguém ter ensinado a elas, né, não houve nenhuma capacitação, elas têm uma capacidade incrível, porque elas produzem o essencial para a segurança alimentar e nutricional do enxame e a proteção da colmeia. Então, elas Sim, fazem isso, o ser humano é que não faz dessa forma. Mas eu acho que, Wagner, na agricultura familiar tem mudado um pouco. As pessoas têm despertado, eu acho que por muitos indicadores que têm sido divulgados, tanto das organizações da sociedade civil, como também até
da imprensa, tem tido programas Sim. importantes nesse sentido também. Agora, infelizmente, ainda tem pessoas que acham que não é problema, por exemplo, fazer um cultivo enricado com alto teor de agrotóxico. Ele está matando o meio ambiente, o solo, enfim, uma série de micro-organismos que ali vivem, adoecendo as pessoas que trabalham, que têm a oportunidade de trabalhar no cultivo, e também vendendo um produto de péssima qualidade. Mas ainda tem isso em grande quantidade. Aqui na região a gente tem. E até do ponto de vista político, ainda tem gente que acredita que esse é um caminho. Né? Então, infelizmente, ainda tem gente. Né? Mas eu acho que a nossa luta, o trabalho nosso, a persistência, é da gente continuar ofertando a possibilidade de um outro caminho, né? A partir da troca de experiência, daquelas experiências bem-sucedidas no campo produtivo. Quantas famílias hoje não produzem, do ponto de vista pelo menos orgânico, sem o uso de agrotóxicos, usando recursos naturais, usando menos água, como é a experiência da horta com a economia de água. E aí, além de ofertar para a família alimentos saudáveis, o excedente elas têm possibilidade de compartilhar isso com outras famílias, né? Até conseguindo um dinheirinho. Então, é uma outra possibilidade, é um outro caminho, né? Talvez o que se fazia antes com o uso do agrotóxico, como dizia o Eduardo, foi feita uma poda, né? Deu uma parada e viu que esse não é o caminho. Mas ainda tem muito que se mudar. E como se mudar? A gente só muda se tiver uma efetiva participação da sociedade. A gente está vivendo hoje, inclusive, situações complicadas do ponto de vista do país, de desgoverno, mas a sociedade está um pouco parada, né? É preciso que tenha um levante, assim, dizer, olha, eu não estou gostando disso, eu vou somar força com fulano, com ciclano, e vamos fazer outros ouvirem nossa posição, né? Então, no meio ambiente também tem muito isso, né? Se eu tenho uma posição, eu tenho que externar. Eu acho que o Júnior tem feito muito isso. Às vezes faz até denúncia, tem feito até denúncia e tal. Quer dizer, a gente não pode ter medo de colocar a nossa posição, achando que o que vai colocar vai trazer consequências do ponto de vista de A, B ou C que não vai gostar. Essa semana, antes de ontem, eu participei de uma live com o Marcelo Barros, que é um monge beneditino, e ele colocava, olha, o ser humano tem que ter um testemunho profético, ter coragem de dizer o que pensa, que acha que está certo ou está errado. Se não disser, que testemunho ele está dando como um cristão que veio ao mundo. A gente veio para ter coragem para dizer o que está certo e o que está errado. Sim. E a gente pode estar até errado, mas é nesse diálogo que a gente vai construir uma outra possibilidade de vida. Se a gente não juntar-se com outros, o que é mal vai perpetuar, vai crescer, né? Então, só se muda com a participação. E isso é fundamental. E nessa ótica que tu está trazendo, Zé, o Adriano faz uma pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta do Adriano, eu vou ler mais alguns comentários. A Aurigélia também está falando que teve a experiência de conhecer aí de perto. Ela teve com a Raquel a experiência dos fundos rotativos aí no CEPS. Realmente foi maravilhoso. A Socorro Holanda está dando parabéns, gostou muito, está gostando muito da palestra, do debate. A Sabrina, todos. Maria Joseni, seja bem-vindo, excelente temática. José Anchieta, olha, José Anchieta. Você conhece? Ótimo. Conheço muito. E sigo muito ele também no Facebook, ele é bastante ativo, então sempre acompanho. Então, seja bem-vindo, José de Anchieta. Eu costumo dizer que ele é uma baraúna. É uma árvore forte, né? Uma árvore forte. Sim. A Seja Joseli é a bem-vindo. esposa dele. Seja bem-vindo. É importante contar com a sua participação. O Adriano fez a seguinte pergunta, Zé: a redução do apoio governamental para a continuidade da construção de cisterna pode voltar a ter problemas de acesso à água no semiárido?
Ou essa Adriano, cultura é algo que não retrocede mais? Adriano, já está retrocedendo. A realidade de, de não participação com verbas públicas significativa, como foi em governos passados, nos programas de cisterna, tanto para a primeira água como para a segunda água, já é um fato, né? E o governo que está aí não interessa isso. Eu acho que o governo que está aí, até do ponto de vista de se fizer pressão, talvez não resolva, porque o cara é sei lá o quê, não tem nem nome para dizer. Se pode dizer que é um animal, a gente está ofendendo os animais. Então, eu acho que só tem possibilidade de haver um resgate das políticas públicas que foram desenvolvidas com resultados bastante positivos na parte de captação de água, tanto para consumo humano como para produção, se houver uma mudança política também. Acho que isso não vai. Com quem está lá, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Pode ser que ocorra, né, dependendo da forma de negociação, do processo de mobilização, mas eu acho muito difícil. A perca é significativa, não se tem mais recursos para os programas. Eu acho que o que está sendo ainda executado é a partir de contratos que se tinha no passado, que foram, quando o governo entrou, já estava assinado, não tinha como mudar. E aí houve aditivos depois para poder, com a sobra de recursos, mas a realidade é muito drástica. A falta de recurso é enorme. Somado aos efeitos da pandemia, que Imagina. se coloca muito culpa na pandemia, mas para recursos para outras finalidades não se coloca, né? Então, eu acho Sim. que a perda é significativa. O retrocesso é enorme, enorme. E eu acho que, até pegando o gancho aí, eu acho que seria a vez da cooperação internacional, que teve um papel fundamental para, inclusive, para a construção dessas políticas que foram absorvidas por alguns governos no passado, e fortaleceram as iniciativas, mas elas nasceram a partir da cooperação internacional e organizações que passaram a investir e mostrar efetivamente que era um caminho. Então, eu acho que eu não tenho dúvida que era a vez de haver mais um fortalecimento, um resgate de muitas fundações e instituições da cooperação internacional voltar para projetos para que isso tivesse uma retomada, né? E até para animar o processo. Tem muitas organizações que estão caindo no desânimo por falta de recursos para desenvolver suas iniciativas, principalmente quando elas que trabalham, algumas que trabalham na área de captação de manejo de água de chuva. Beleza. Seção aqui comentários. O Willis, né, tá falando exatamente. Há sempre a necessidade de compreensão do cenário local para entender o rumo que a comunidade pode seguir. Willis é nosso coordenador de socioambiental. O Paulo II, também nosso coordenador de projetos, que trabalha lá do Rio Grande do Norte. Ele está perguntando, Zé Dias, se o CEPS tem algum trabalho, alguma experiência ou vivência com juventude, quais experiências desenvolvidas no semiárido paraibano, algo nesse sentido. Eu vou juntar a pergunta dele com a do Guilherme. Guilherme é nosso analista socioambiental, fica lá em Pernambuco. Vou fazer um bloco aqui, Zé, para a gente, já está chegando a 1 hora de live, tá? Para tentarmos responder todas as perguntas. Se a gente não conseguir, depois a gente responde no privado cada um. Qual é a experiência em gestão de águas no semiárido que você indicaria para ser estudada como exemplo para a região Nordeste? Eu respondo a do Guilherme, tá? O CEPS. Olha, Guilherme, eu acho que, numa fala anterior, eu colocava o seguinte: toda experiência de captação e manejo de água de chuva no semiárido é válida. Eu penso que o semiárido tem vários potenciais, então a cisterna é uma delas. E ela pode ser uma porta, uma janela para um diálogo com a família, naquela perspectiva que falava anteriormente, e que a família possa enxergar na propriedade, nas condições do próprio relevo da propriedade, outras potencialidades e trabalhando isso na perspectiva da segurança hídrica. Não pode se trabalhar a cisterna como sendo
só a cisterna a solução. A cisterna é um reservatório que tem limite também. Então, ela chega para um diálogo de saberes e resgate de saberes na perspectiva de avançar ainda mais do que aquela cisterna. Eu lembro que quando a gente discutia dentro da articulação semiárido, com o professor Silvio Campeiro, da Universidade Federal da Pernambuco, a questão da transposição. Alguém às vezes diz, olha, o açude, a cisterna não resolve. O que resolve é o açude. Digo, mas primeiro precisa conhecer a realidade, né? Conhecer a realidade da bacia. Será que comporta um açude naquela bacia hidrográfica? Ainda comporta? Porque tem se feito tanto barreiro de açude, tantos açudes, que às vezes não comporta mais. Há uma divisão tão Sim. grande do escórrego de água que essa divisão termina não favorecendo a um reservatório maior a encher. Agora, a experiência da cisterna e outros meios, hoje está se falando também do uso de águas cinzas, né? E já é fruto de descoberta no próprio processo, mas a experiência da cisterna é uma experiência de gestão descentralizada. Então, ela é muito rica por isso, porque a água está na porta de casa, ou bem próximo de casa. Então, eu acho que é uma experiência que precisaria ter mais estudo como referência de uma alternativa para qualquer parte do mundo, qualquer parte semiárida do mundo. Tanto a cisterna para o consumo humano como para a produção, mas sempre trabalhado nessa perspectiva, de que seja uma coisa que não seja vista, chegou uma cisterna de 52 mil litros de água para a produção, pronto, está resolvido o problema da família? Não, não está. Ela chegou e ela deve ser um referencial no sentido de que ele busque, a partir dos potencialidades que existem lá na propriedade, seja uma pedra, seja o que for, para ampliar isso, numa perspectiva que ele venha atingir a segurança hídrica e, assim, ter água suficiente para produzir e descendentar os animais, consumo humano, enfim. Mas, claro que vem outro elemento que é ter consciência do limite, né? Porque senão cai naquela história de ter mais ter, ter mais ter, e aí não vai ter mais limite. Ele tem uma quantidade significativa de água, o vizinho não tem nenhum litro, e aí? É preciso conjugar todas essas possibilidades de compartilhar saídas para que todos tenham possibilidade de ter acesso àquelas tecnologias, lutar por recursos públicos para que possa viabilizar, enfim. Mas eu acho que a cisterna de placa é um caminho, é uma referência muito grande na área de captação e manejo de água de chuva. Beleza. Tem a pergunta do Paulo, que é sobre juventude. Esqueci de comentar sobre isso. É um desafio, mas a gente tem tentado trabalhar nos últimos projetos, até destinando, por exemplo, que parte do recurso que venha para fomento dos fundos rotativos solidários, por exemplo, se um fundo vai receber 15 mil reais, por exemplo, como fomento, para se fortalecer, que X% desse recurso seja destinado a jovens. E a gente tem feito isso por quê? Porque, às vezes, quando o recurso chega para ser apoiado da família, o pai diz, não, mas aqui é da família. Mas o jovem precisa ter o acesso direto ao recurso, como, por exemplo, a questão racial. O negro precisa ter cota para poder entrar na universidade. É uma questão de prioridade. Porque, senão, o recurso vai para a família e quem vai gerenciar a família é o pai, e o jovem não tem estímulo para continuar naquele processo, né? Então, a gente tem tentado trabalhar por esse caminho para ver se motiva a juventude a se engajar. E também tem trabalhado na perspectiva da comunicação, né? O jovem tem um papel muito importante, inclusive, para comunicar as experiências dos seus pais, né? Ou a própria experiência que está desenvolvendo. Então, a gente sempre tem trabalhado nos projetos a capacitação de jovens para a comunicação, porque é um segmento que tem muita habilidade para isso, né? Imagina um jovem com a câmera ou por mais simples que seja a câmera, ele faz muita comunicação com isso, né? Ou para participar de um programa de rádio. Agora, claro que a gente tem encontrado muitos desafios, porque se tenta trabalhar isso, né, para a questão do jovem na zona rural, mas a comunicação que é feita com muito mais incidência é a comunicação que
O que é bonito é que tá aquele que está no shopping, center, o que está na cidade. Tá? Então, há uma negatividade muito grande do que é rural. Então, é um desafio grande trabalhar a permanência do jovem no campo. Mas é uma necessidade muito grande porque são esses que devem ser os sucessores, inclusive das experiências que estão hoje sendo trabalhadas pelos que estão na faixa aí de 50, 60, 70 anos. Como é que vai ser sucedida essas experiências se os jovens não assumirem? Hoje a gente tem a geração de jovem com a maior escolaridade da história, né, e mais conectada, então isso reflete muito. E foi a partir dessa experiência que, inicialmente, a gente começamos a trabalhar com agricultores, nossos pais, amigos, e fomos sentindo a necessidade realmente de, em 2009, começar esse trabalho com jovens. Então, a gente começamos nessa linha em 2009, tentando fortalecer a entrada desses jovens rurais dentro dos grupos de associações que eram e que muitas vezes ainda, muitas delas seguem sendo gerenciadas por agricultores, mas muitas hoje, a partir desses mais de 10 anos do programa de Jovem Empreendedor Rural aqui da DEL, hoje a gente já tem jovens liderando as associações, liderando os grupos de produção. Eles têm uma disponibilidade, né, de tempo, têm habilidades, têm competências que a gente tem como pensar soluções, eu diria, no nível de complexidade um pouco maior que os agricultores. Então, você pensar a formação para agricultores, você com certeza tem que pensar algo muito prático, algo no final do dia, ele sempre tem as atividades que é da propriedade, é buscar um animal, sempre não consegue ter realmente o tempo dele já é um tempo diferenciado. Então, para a gente, o jovem, é uma oportunidade realmente de dar uma oxigenada tanto nos grupos produtivos como nos grupos associativos, né? Hoje a gente tem cooperativa de jovens empreendedores de produtos orgânicos que vendem, entregam isso na capital, entregam isso em Pentecoste, que é a cooperativa Caroá, que é uma cooperativa que surgiu a partir desse trabalho com jovens. Então, realmente, o jovem é um ator extremamente estratégico para o desenvolvimento de todo e qualquer território. Vamos aqui à seção comentários. A Luane, a nossa agente de relacionamento lá da região de Açu, tá? Ela é de Panguaçu, no Rio Grande do Norte. Ela falou aqui que o Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, tem esse mesmo problema, principalmente pelas multinacionais de fruticultura. Realmente, lá naquela região tem muita empresa de fruticultura, onde os drenos desse maquinário das multinacionais vão diretamente para o leito dos rios. O Geraldo Braz, também aqui é do Rio Grande do Norte, está dizendo que é muito inspiradora essa fala sobre a necessidade do levante popular. Como diria Paulo Freire, é preciso ter esperança, mais do verbo esperançar, levantar, ir atrás, construir. Concordo plenamente, Geraldo. É muito bom contar sempre com a sua participação, a sua interação aqui nos nossos webinars. O Paulo II está comentando que a convivência por semeado é um caminho para a transformação de uma nova região, por considerar a nossa realidade e as experiências do nosso povo. Então, é muito isso, muito do que a gente pensa, muito do que a gente faz e trabalha para isso. Quer comentar algum deles, Zé? Não, só reforçar do Geraldo, né? Geraldo, Geraldo. De dizer que realmente concordo plenamente que é uma esperança do esperançar. Eu acho que a esperança, eu lembro uma inscrição que teve de um grupo de fundo rotativo solidário no município aqui vizinho, Cacimbas, num programa lá da Brasil Foundation. Acho que a Adel já participou, que era aquele prêmio de comunitário, uma coisa assim. E era um outras valor paradas. Isso. E eles colocaram o nome da experiência deles, a esperança está na coletividade. Eu lembro que a Patrícia, que era diretora, ela um dia comunicou-se comigo dizendo: Zé Dias, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que coisa interessante. A esperança está na coletividade. E essa esperança que está na coletividade é o esperançar de alguém que age, né? Não é a esperança de armar uma rede e ficar se balançando achando que vai
cair as coisas do céu, né? Então, concordo plenamente que é de a luta e de que, na medida que vai se compartilhando as experiências que estão sendo desenvolvidas, há uma possibilidade das pessoas se inspirarem, né? Sim. Eu costumo, às vezes o pessoal pergunta e diz, olha, a gente já chegou a ganhar alguns prêmios, o CEPS, né? E o pessoal Alguns? diz, vocês são melhores do que os outros? Eu disse, não, não somos. Talvez tenha até outras melhores do que a gente. O que diferencia é que a gente tem feito uma ação de apoio às comunidades e tem tentado sistematizar aquilo que as comunidades, os agricultores e agricultores estão fazendo e apresentado em experiência de prêmios. E qual é o objetivo disso? É, primeiro, de gerar credibilidade, mas também de compartilhar a experiência. Porque quando se compartilha a experiência, tem possibilidade de outras pessoas beberem dessa experiência. É muito mais forte essa possibilidade de compartilhar. A gente já teve a oportunidade de se encontrar em prêmios, né? O prêmio do MDS, a MDS, né? Foi a Da Rosane Cunha, ODM, o Rosane ADM, Cunha, a Rosane Cunha do... Generosidade, Editora Globo, Então, Fundação Banco do Brasil. então, foi mais nesse sentido, de compartilhar a experiência. E no compartilhar da experiência, conquistamos uma referência, né? As comunidades hoje, quantas comunidades, quantos agricultores dizem, olha, aquilo que a gente está fazendo está sendo referenciado por uma Fundação Banco do Brasil, né? Pelo, pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é um caminho importante de referência, mas antes dessa referência vem a questão do compartilhar. Então, esse compartilhar também alimenta a esperança de outras pessoas. Porque eu não tenho dúvida se a gente tivesse ficado fechado, como eram as ideias iniciais do CEPS, se fechar, achar que a experiência era nossa, a gente com certeza não estaria mais de portas abertas, porque as Sim. experiências têm ficado só entre a gente, né? E à medida que vai compartilhando, vai divulgando, vai, vai promovendo a possibilidade de outras pessoas também pensarem em desenvolver iniciativas com inspiração naquilo que está sendo feito. A Ângela está dando boa noite. Ela disse que teve o prazer, através do CEPS, de conhecer a Del, que tem ótimas lembranças. É de Flores, Ângela de Ah, Flores, do Banco Semente de Flores. legal. E o Tarcísio está dizendo que a elaboração do Plano Nacional de Combate à Desertificação, né, o Plan Brasil, foi esquecido pelo esse governo, né? Na realidade, o que esse governo não esqueceu, né? Assim, então, complicado. Zé, a gente já está com 1h13 de bate-papo. Eu queria abordar aqui mais duas perguntinhas que eu acho que é essencial dentro do tema inovação e sustentabilidade no semiárido, que são a experiência do CEPS com os biodigestores, com energias renováveis. Eu acho que é uma experiência super interessante que agrega muito ao trabalho. Eu queria que contasse um pouco sobre essa questão da geração de energia realmente seja para a produção, seja para abastecer uma pequena agroindústria que a gente visitou aí também, né, gerida por mulheres. Queria que você contasse um pouco sobre os biodigestores, a importância. O biodigestor é uma experiência muito rica. Infelizmente, a gente tem um na área experimental, que tem a sua comprovada eficiência, mas a gente nunca conseguiu um projeto para desenvolver junto com as famílias. Fomos até Minas Gerais para implantar um biodigestor lá que terminou lá tendo muito mais sucesso do que aqui. Ou seja, o fertilizante que é tirado do biodigestor, lá tem tido um papel fundamental na agricultura familiar, como biofertilizante, como fortalecimento do cultivo de várias espécies, feijão, enfim, hortaliças. E o biodigestor que foi implementado lá, inclusive, é um biodigestor mais eficiente, que é com anel de água para evitar o escape de gás, ou seja, a produção aumenta e não há nenhuma poluição. Mas é uma experiência rica, porque é a partir do que existe na propriedade, né? Então, aquilo que existe na propriedade vai ser transformado numa fonte de energia, né? E é uma experiência que foi usada muito tempo no passado para
a questão de iluminação, e tem sido resgatada na perspectiva de servir para o cozimento de alimentos, né? Porque você tem uma diminuição de custo muito grande na questão ou da compra de gás ou do desmatamento, né? Ou seja, a diminuição do uso de lenha passa a ser significativo. Nesse biodigestor que a gente tem na área experimental, que tem ainda um escapamento, então tem uma perca de gás, ainda polui um pouco, mas tem uma perca de gás pelas bordas, ele supria em torno de 60% da família que mora lá na área. 60%. Mas já é um ganho muito significativo, porque é a partir do insumo que tem na própria propriedade, né? Então, nesse campo das energias renováveis, eu acho que o biodigestor é algo importante a ser trabalhado na perspectiva de diminuir o desmatamento, o uso de lenha, ou até mesmo na economia de recursos para a compra de gás. E tem surgido várias outras fontes, né? Eu comentava contigo antes, que lá na área há poucos dias foi instalado painéis de energia solar, a partir de um projeto que é desenvolvido pelo Comitê de Energias Renováveis, que é desenvolvido pela Caritas Regional, e o pessoal escolheu alguns pontos para ser pontos de referência, de instalação, de experiência, que possam ser referência para as pessoas se inspirarem e passarem a buscar apoio para desenvolver esse tipo de energia, a partir do sol. Há um potencial enorme, né, o sol. E aí não é uma coisa que se faça uma grande usina, né? Porque tudo que se faz grande tem benefício, mas tem também muitas consequências, né? Então, esse mesmo grupo está trabalhando na perspectiva de trabalhar uma cooperativa, né? Para fazer vários pontos, não um ponto só, não uma usina só, mas várias localidades, como é algo que passa pela rede. Então, em qualquer ponto que se fizer, os cooperados podem ter acesso a partir de suas casas e terem economia em seus consumos de energia. Então, é algo que está surgindo na perspectiva de inovação, né? A partir dos recursos naturais, ter um potencial mais forte de sustentabilidade. Mas é claro que o pessoal precisa se organizar nesse sentido, porque o governo está querendo que a estatal cobre, né? Tributar. Querendo tributar. Quer dizer, tributar até o sol, né? É uma coisa natural. Mas Difícil, eu né? acho que depende das forças políticas que a gente possa se articular para evitar que um desastre desse possa se concretizar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo quando pensa em, a partir dos recursos naturais, usá-los de forma sustentável para possibilitar a melhoria da qualidade de vida. Então, a partir dos insumos que existem na propriedade, quanto melhoria você puder fazer a partir disso, o uso sustentável, o uso responsável desses recursos para dar melhoria e qualidade de vida é fundamental. E aí tem várias fontes. E tem a possibilidade do biodigestor, tem a possibilidade do sol para produzir energia, enfim. Tudo são caminhos, Perfeito. mas caminhos que precisam ser bem trabalhados numa perspectiva de que eles sirvam para cada vez mais dar sustentabilidade ao que se chama cuidar bem da casa, né? Não a casa reia. Com certeza. Então, Zé, queria, a partir dessa experiência também, só comentar um pouco rapidinho. A gente teve uma experiência desde 2018 no Rio Grande do Norte, de trabalhar com energias renováveis também em algumas comunidades para trabalhar o acesso dessas entidades, o acesso à água, trabalhando energia solar a partir do abastecimento da água de poços, uma caixa, e depois distribuir para as famílias. Realmente, as micro-usinas solares trazem uma redução significativa nas contas e no investimento e no aporte de recursos que essas comunidades precisam mensalmente trabalhar para pagar a conta. Muitas vezes a conta de uma água de luz, da luz de uma água de uma associação chega a 800 mil reais. Então a microusina reduz em 60, dependendo da capacidade, até 100% desse custo, né?
Então, Zé, por fim, eu queria só comentar, eu acho que é um tema interessante para a gente falar também, da importância, e aí é muito o que o CEPS faz, o que a gente faz, de pensar metodologias, soluções realmente para pensar o desenvolvimento e a sustentabilidade no semiárido, metodologias participativas, né, junto a essas comunidades. Não adianta nada a gente chegar com alguns milhões ou várias inovações, várias infraestruturas e não pensar e construir isso junto com as comunidades, né? Desde a fase do diagnóstico participativo, do engajamento, realmente fazer isso junto com os agricultores, até a fase realmente de implantação e acompanhamento, né? Ao longo de muito tempo, a gente, infelizmente, teve acesso, nossos pais, amigos, tiveram acesso os agricultores a uma assistência técnica, eu diria, que não tão qualificada, né? Assim, que a gente tinha muito mais um foco na vigilância, né? Assim, eu acho que você mesmo traz essa palavra, na vigilância, na fiscalização, se o agricultor fez ou não fez, sabe? Assim, muito mais de punir do que construir. Então, queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, desse trabalho que eu sei que o CEPS faz muito bem junto às comunidades, junto a todos os grupos, seja produtivos, seja grupos de consumo, seja grupos realmente de economia solidária. Sem dúvida, Wagner, eu acho que primeiro é o seguinte, tudo é um processo, né? E se a gente quer se inserir no processo e ganhar confiança dos agricultores e agricultoras que por muito tempo foram mal talvez assessorados, ou seja, com essa ideia que você coloca, realmente teve muito isso de ser um pacote, né, de implementações ou um pacote de receita para ser desenvolvida pelos agricultores. Então, se a gente quer mudar essa realidade, a gente primeiro precisa ouvir o que já existe, né? Ou seja, que experiências os agricultores já têm, já desenvolvem. Então, partir dessas experiências é um caminho, né? Não querer criar nada de novo, mas partir das experiências que já estão em andamento, o agricultor já desenvolve, para melhorar isso. E para ganhar a confiabilidade deles, é preciso promover espaços de diálogo entre eles próprios. Eles têm muito conhecimento. Às vezes, esses conhecimentos estão estratificados, né? Um canto e outro. Você junta esses conhecimentos, promove espaço para a troca de experiências desses agricultores e agricultoras, esse conhecimento é qualificado, né? Se torna muito maior. Talvez no passado até tinha muito conhecimento, mas a forma de abordar os agricultores talvez seja a forma equivocada. Acho que tem muitos técnicos que estão mudando um pouco esse comportamento, essa forma de dialogar com os agricultores. Acho que na Embrapa tem muitos pesquisadores que têm já outra abordagem de primeiro ouvir as pessoas para tentar, a partir do que eles já têm de experiência, tentar ajudá-los a avançar mais. E esse ajudar a avançar, eu costumo dizer que o técnico ele tem um papel de promover os espaços. Acho que até baseado um pouco na metodologia de Paulo Freire, de que o conhecimento é construído em espaços. Quando você promove esse espaço, esse conhecimento vem à tona, né? Não é o papel do técnico é transferir conhecimento, mas criar espaço para que ele possa acontecer e acontecer cada vez mais com qualidade, com qualificação. É um pouco do que a gente tem tentado fazer, com certeza é o que vocês têm feito aí. Muitas organizações da sociedade civil que estão na ASA, na Articulação Semiárida da Paraíba, Articulação Semiárida Brasileira, têm tentado. Claro que é um desafio, porque às vezes você vai para um local falar um pouco da experiência e o cara estava esperando um expert que fica cuspindo, eu costumo dizer desse sentido, cuspindo receita. E quando é uma coisa, vamos construir junto, o pessoal diz, mas eu estava esperando que alguém trouxesse a solução, porque a cultura do passado era essa, de alguém levar a solução. E o que a gente quer é construir soluções, né, a partir do que já existe. Então, é mais trabalhoso, porque a gente está querendo mudar a concepção de enxergar os caminhos, não a partir de uma visão só de uma pessoa, mas de um conjunto de pessoas. Então, a construção do conhecimento coletivo é muito mais trabalhosa, mas para a sustentabilidade é o caminho.
Então, eu acredito muito nessa possibilidade. Temos tentado fazer isso com erros e acertos, com pecados e com avanços, mas essa é a luta nossa, é um processo, e que a gente precisa alimentar cada vez mais a esperança de que isso vai dar certo. Como diz a música do Zé Vicente, haverá um novo dia, uma nova terra e um novo lar. E aí, talvez só para... Eu lembrei de quando a gente estava no evento que houve lá da Folha, você esteve também, inclusive Sim. esqueci uma camisa no quarto, eu estou com ela guardada para entregar depois. E eu dizia que no passado, quando a gente começou esse trabalho tão difícil e desacreditado, hoje está mais acreditado, porque até a própria referência, os prêmios foram gerando credibilidade. A gente só recebia paulada, os caras diziam, esses caras são comunistas, e o povo estava não sabia nem o que era comunista, mas eles queriam queimar o nosso filme. E o primeiro prêmio que a gente recebeu foi com a experiência que em Santiago do Chile, da CEPAL, ligada às Nações Unidas. Então, o pessoal começou a estar vendo que, olha, se o pessoal lá de fora está acreditando, dando referência a esse trabalho, é um trabalho que, pelo menos, a gente não deve dar tanta paulada. Mas aí, eu me lembro que nesse evento, eu fazia menção de que no início do trabalho tão difícil, a gente teve muita parceria com a Igreja Católica aqui de Teixeira, na época do Padre Expedito, foi um vigário que deu muito apoio a gente deve, com certeza, a ele muito pelo crescimento que a gente teve aqui na época que era parceiro, e também as irmãs, tinham as irmãs aqui que trabalhavam, e a gente ia para as comunidades e elas cantavam um canto que dizia: só tenho a enxada e o título de eleitor para votar em seu fulano educado, que nada faz pelo pobre agricultor e não tem terra para fazer o seu roçado. Eu achava isso triste só, mas elas cantavam um canto também que eu ficava com uma esperança muito grande, que era, dizia, era uma estrofe que dizia assim: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Essa é a nossa missão, fazer com que aqueles que se acham incapazes, aqueles que se acham coitadinhos, que não têm capacidade de mudar a realidade, eles despertem para isso. Eles têm possibilidade de mudar a realidade quando eles somam força com outras pessoas. Essa, de certa forma, é uma mensagem que eu deixo para todos que tiveram a oportunidade tiveram a paciência, inclusive, de ouvir essas humildes reflexões e dizer, olha, a gente precisa, por mais triste que a gente esteja, alimentar a esperança de outro. O esperançar é aquele que fortalece que o outro vá atrás de solução e não fica esperando que caia alguma coisa do céu. Isso ainda está muito forte na minha cabeça. Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Perfeito, Zé. É muito também que a gente acredita. Queria imensamente te agradecer por só ter topado estar conosco nesse momento. Eu acho que é um momento difícil, que muitas famílias do semiárido do Brasil todo estão vivendo com essa pandemia. Não só os efeitos, eu diria, da doença em si, mas o próprio isolamento, os efeitos do próprio Medo. produzir, a gente sabe do medo, do próprio produzir, a questão realmente da comercialização dos produtos. A gente que trabalha, especialmente vocês, trabalham com feiras, com atividades realmente de grupos, assim como a gente teve que se adaptar, estamos se adaptando. A gente sabe desse desafio. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Para a gente é sempre uma alegria e pedir para todos que estão chegando ou que estão por aí, dar uma curtida no nosso canal, compartilhar, curtir. Na próxima terça e quinta a gente tem mais atividades, tanto live no Facebook, ou no Facebook não, no Instagram da Adel, assim como também no próprio YouTube aqui na quinta-feira. Tá? Então eu queria te agradecer e abrir para as tuas últimas palavras, Zé. Olha, Wagner, eu agradeço imensamente. Fazia tempo que a gente não se via, né? Então, essa oportunidade de se ver, mesmo que à distância. E para mim foi imensamente
importante participar desse momento. Eu espero que o que eu tenha falado, o que eu tenha colocado, possa ter sido útil a aqueles que estavam participando, que possa inspirar alguém. Não? Algo que a gente fala é muito importante quando inspira alguém, quando alimenta a esperança de alguém para continuar na luta, né? Se não for nesse sentido, de nada terá sido em vão, mas com certeza acho que foi muito importante. Para a gente foi muito gratificante ter essa oportunidade, ser ofertada essa possibilidade de compartilhar um pouco da nossa história. História que, de certa forma, em dado momento, se entrelaçaram, né? A gente já foi Sim, parceiro em vários momentos e consideramos que somos parceiros ainda, até pelo fato de vocês terem ofertado isso como uma oportunidade institucional de compartilhar um pouco aquilo que estamos vivenciando. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. obrigado vocês aí. Com certeza a gente vai ser parceiros em outras ações aí na Paraíba, é muito breve. Então, meu boa noite a todos, e até a próxima.